Hi there! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos aqui falar sobre os marcadores do discurso, né? O que são marcadores do discurso? São palavras que a gente utiliza nos textos para construir o sentido deles, né? A coesão e a coerência textual, né? Assunto que a gente vai abordar nas nossas próximas aulas. Então, vamos lá, pessoal. Alguns exemplos de marcadores de discurso que a gente tem aqui, né? Since, but, also, and, so, que são as palavras desde, mas, também, e, então. Então, essas palavras, né, pessoal, elas são utilizadas dentro de um texto para construir o sentido. Percebam que todas elas têm mensagens muito específicas, às vezes de contraste, de adição, de explicação. Então, esse é o conteúdo que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, tá ok? Então, olha só, pessoal, mas antes de a gente trabalhar diretamente com essas palavras, nós vamos ler um texto, né, e responder algumas perguntas a respeito desse texto. Então, primeiramente a gente tem ali, né, Why do onions make us cry? Have you ever thought about that? Por que as cebolas nos fazem chorar? Você já pensou a respeito? Né? E there are some popular sayings to stop this thing happening, like you put a glass of water near you while you're cutting an onion. Do you believe that? Né? Há alguns dizeres populares de coisas que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça, né? Que a gente chore enquanto fatia cebolas, né? Então, se você acredita nesses dizeres, por exemplo, de você colocar um copo d'água próximo a você enquanto você o faz. Bom, pessoal, para descobrir, falando a respeito desse assunto aí, sobre, para responder essas perguntas, de fato, né? Vamos fazer a leitura do texto, então. Então, olha só. Firstly, an onion is a vegetable that grows in the ground, and it contains vitamins and minerals. We usually like to slice it or dice it, and add onion to our meals. So, have you ever sliced an onion? It makes your eyes water. However, it's not the strong smell of the onion that makes us cry, but the gas in the onion that the onion releases when we cut this member of the lily family. The onion itself contains oil, which contains sulfur, which is an irritant to both our noses and to our eyes. So we know what the chemical is. Although I am not sure that helps very much when we have to peel or chop onions. Bom, pessoal, então agora vamos explicar o texto, né? O que ocorre aqui. Bom, a gente tem aqui né, a explicação, né, sobre como a cebola é plantada ali, o que ela contém, para que a gente a utiliza, né, no caso, nos alimentos, como a gente faz isso, e fala também sobre a questão que nos leva a chorar quando a gente pica ou fatia a cebola, né? Há essa explicação aqui no texto também, né? Fala da razão do porquê a gente chora, né? E muito embora porque que a gente, mesmo sabendo da razão, podemos evitar com que isso aconteça, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer agora a resolução de algumas questões de compreensão textual, tá? Sobre esse texto aqui, né? As questões, então, serão essas aqui, olha só, né? Number 1. Is this text about what? Né? Número 1. Esse texto é sobre o quê? Né? Questão 2, né? Number 2. Is the strong smell the big problem? É o cheiro forte da cebola o grande problema? Né? Questão 3. What is the problem? Né? Na questão 3, qual que é o problema, então? E a questão 4. What does the onion contain? Né? O que a cebola contém? Tá ok? Eu vou dar o tempo a vocês para que vocês façam a resolução das questões, então, e já já a gente volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver as questões? Eu espero que sim. Bom, vamos verificar se vocês acertaram. Olha só, pessoal. Então, para a primeira pergunta, is this text about what? Né, o texto é sobre o quê? O texto é sobre cebola e sobre, né, o choro que ela causa, né, gente? O lacrimejar que ela calma, né? It is about the onion and cry. Né? Na segunda questão, is the strong smell the big problem? Se o cheiro forte da cebola é o grande problema, a resposta é no, it is not. Não, não é. Para a terceira questão, what is the problem? Qual é o problema? Então, is the gas that the onion releases, né? É o gás que a cebola libera ao ser cortada ou picada. Né? E para a quarta questão, né? What does the onion contain? Né? O que a cebola contém, né? Que nos faz chorar? It contains oil and sulfur, which is an irritant to both our noses and to our eyes. Né? Então ela contém óleo com enxofre, que é irritante tanto para os nossos narizes quanto para os nossos olhos também. Então é esse elemento na cebola que provoca o lacrimejar, o nosso choro, pessoal. Pois bem, pessoal, vocês perceberam ao longo do texto, né, que nós temos ali algumas palavras destacadas, palavras ali em negrito. Essas palavras são chamadas de discourse markers, ou marcadores de discurso. Né? É muito importante dominar esse conteúdo, porque como alunos de terceiro ano, breve vocês terão aí as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, provas de vestibular, né? Todas essas provas trazem textos de gêneros textuais diferentes, né, pessoal? Que são aqueles textos com um propósito social, às vezes para se entreter, como letras de música e poemas, às vezes para avisar, como avisos públicos mesmo, artigos de opinião. E se percebe que existe uma linguagem diferente em cada um desses textos. Esses discourse markers também denunciam se você está falando de uma maneira formal ou informal. Tá ok? Então é muito importante que vocês saibam desse conteúdo para que vocês possam fazer uma leitura efetiva, uma leitura bacana do texto, tá ok? Então vamos lá, pessoal. As palavras destacadas do texto são então, né, esses marcadores de discurso e, como eu disse, eles fazem a ligação entre as frases, deixando o parágrafo coerente, construindo o sentido do texto, né? O que a gente também chama de coesão textual, tá? Então perceba que a gente tem um trecho do texto. Firstly, an onion is a vegetable that grows in the ground. Perceba que aqui no início a gente tem a palavra firstly, que significa primeiramente, né? Então ele está dando o primeiro passo ali, ele está direcionando o texto, né? E na segunda frase aqui a gente tem and it contains vitamins and minerals. Perceba que o and é um conector que dá a ideia de adição, ele adiciona uma informação ao texto. Então é bastante importante que nós entendamos essas palavras também para que a gente possa compreender bem o texto. Existem vários outros conectores também, né, que a gente pode utilizar com mensagens diversas. Então vamos a eles. Pessoal, a gente tem aqui as ideias de adição, representadas por also, to e and. Also e to têm a mesma tradução também, só que são utilizados de maneira diferente. E como eu já disse, eles também imprimem mais formalidade ou mais informalidade na utilização, né? And é um dos básicos conectores de adição, né? Quando você adiciona me and my friend went to the party, eu e meu amigo fomos à festa, né? Eu e meu amigo, né? As well as, que é bem como, também, dando a ideia de adição. Both, besides and in addition to, os dois últimos aqui podem ser traduzidos como além disso, né? Só que, como eu disse, por mais que você tenha a mesma tradução, o contexto que você utiliza pode ser mais formal ou mais informal. E aí vocês podem perguntar, prof, mas se tem a mesma tradução, por que eu tenho palavras diferentes, né? Como disse, existem textos mais formais e textos mais informais. É a mesma coisa que ocorre no português. Eu posso falar, eu quero ir para a praia, mas eu não tenho dinheiro. E eu posso falar, eu quero ir para a praia, entretanto eu não tenho dinheiro. As palavras mas e entretanto têm o mesmo significado, mas o nível de formalidade, né, empregado aí, como você compreende a frase, é diferente. Então você tem a mesma tradução, mas não é a mesma coisa, né? Como eu já tinha falado também anteriormente, a gente utiliza aí esse discurso diverso, né, pessoal, como a gente usa roupa diferente, né? Quando a gente vai para um evento formal, a gente usa uma roupa mais formal,
e quando a gente vai para uma festa entre amigos, você não se preocupa tanto assim com a sua vestimenta. Então, com as palavras também ocorre mais ou menos a mesma coisa. Então, de condição aqui, né, pessoal, nós temos então as long as, né, no enquanto, né, if, que significa se, unless, que é a menos que, ou if not, né, se não, concessão, aquelas concessivas, although, even though, respectivamente, embora e mesmo embora, né? Contraste, todas essas palavras aqui, quando você faz uma afirmação e a próxima afirmação que você fará, a próxima frase, discordará da primeira, né? Então, but, however, yet, on the other hand, on the contrary, whereas, né? Então, a tradução dessas palavras seriam mas, entretanto, ainda, por outro lado, ao contrário, enquanto, né? Todas essas com ideia de contraste. Consequência, as a consequence, as a result of. Exemplificação, for example and for instance, like, such as, né? For example and for instance são duas maneiras diferentes de dizer por exemplo. Like é como, such as é tal qual, né? Então, todas essas aqui são utilizadas também para a ideia de exemplificação. Pessoal, então agora para a gente poder compreender um pouquinho mais a respeito dos conectores, é claro que assim, para você de fato aprender, né, como utilizar certinho essas palavras, é necessária muita leitura, tá? Então, a gente precisa que vocês façam leituras de gêneros textuais diversos para se preparar mesmo, né? Lembrando sempre que cada texto tem um nível linguístico diverso dependendo de onde ele é veiculado, se ele é falado ou ele é escrito, então é bastante importante considerar isso também, tá? Então olha só, pessoal, vamos ver se a gente compreendeu bem agora os discourse markers, né, os marcadores do discurso, fazendo uma atividade. Olha só, write the correct discourse markers. Vamos utilizar as palavras however, although, but, and on the other hand. Então temos as frases aqui. He bought a house, blá blá blá, a boat. Qual dessas palavras aqui eu tenho que utilizar para fazer sentido, para completar a primeira frase aqui, da letra A, né? I'll invite her. She may not come. Perceba, né? Qual palavra eu devo utilizar aqui para construir um sentido adequado, para a frase ficar coerente, né? Coesa, né? Quando eu completar, né? He's boring. I like him, né? Então, qual palavra devo utilizar aqui no meio dessa frase para construir a coesão, construir o sentido? D. Blá blá blá. I arrived early. I didn't meet her, né? E na letra E. I don't want to eat out tonight. Blá blá blá. The refrigerator is empty. Vou dar um tempinho aqui para vocês resolverem essas questões e depois a gente checa aí se vocês acertaram.
Então, pessoal, conseguiram responder as perguntas? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só, pessoal, a gente tem aqui, né, a primeira frase. He bought a house and a boat. Então, percebam que a ideia necessária para completar a frase aqui era a ideia de adição. Ele comprou uma casa e um barco, né? Eu estou adicionando essa informação ali. Na segunda frase, I'll invite her, however she may not come. Né? Eu a convidei, entretanto, ela pode não vir. Né? Então, aqui a ideia é uma ideia de oposição, de contraste, né? Para que o texto faça sentido. Porque as duas frases aqui, de certo modo, discordam. Né? Na letra C, he's boring, but I like him. Né? Também é necessária uma ideia de contraste. Ele é chato, mas eu gosto dele. Né? Então, há necessidade aí de você utilizar outro conector mesmo de fato de contraste. Na letra D, although I arrived early, I didn't meet her. Né? Embora eu tenha chegado cedo, eu não a encontrei. Outro conector de contraste. Percebam, pessoal, que apesar de serem conectores de contraste, eles não são intercambiáveis. Você não pode utilizar o mesmo conector no mesmo contexto. Tá ok? E na nossa letra E, I don't want to eat out tonight. On the other hand, the refrigerator is empty. Né? Eu não quero comer fora hoje à noite. Né? Por outro lado, o refrigerador, né, a geladeira, como a gente diz comumente, aí está vazio. Então perceba, né, todos os conectores aqui a partir da E são de contraste, da B, né, são de contraste, mas eles não podem ser trocados um pelo outro. Né? Às vezes sim, né, porque eles têm a mesma tradução e aí denunciam um nível de formalidade diferente ali no discurso. Né? Pessoal, então olha só. Para a gente continuar praticando, temos um último exercício aqui, tá? E agora é com vocês. Vocês vão lembrar quais foram os nossos discourse markers desta aula, né? Although, besides, and, todas essas palavras que nós trabalhamos ao longo desta aula, tá? E construir o seu próprio texto. Então, olha só, né? Look at the images below and make creative sentences, but don't forget to use the discourse markers. Né? Então, olhe para as imagens abaixo e faça frases criativas. Não se esqueça de usar os discourse markers, né? De usar os marcadores de discurso. Né? Vou dar um tempinho para que vocês resolvam aí, para que vocês possam resolver a atividade e daqui a pouco a gente fala de algumas expectativas de resposta que vocês poderiam ter escrito aí a respeito. Bom, pessoal, então vamos lá, as expectativas de resposta para esse nosso último exercício.
Perceba então que a gente tem as imagens aqui de um casal com uma casa, né? E um barquinho. A gente poderia utilizar uma frase como They bought a house and a boat, né? E para as frases aqui com relação à imagem da cebola, eu posso dizer alguma coisa como, sei lá, Even though I like onions, they are not good for my stomach. Né? Então, even though, mesmo embora eu goste de cebolas, eles não caem muito bem no meu estômago, né? Não é muito boa para a minha saúde ali, para o meu bem-estar, vamos dizer assim, tá ok? Então, pessoal, você pode construir várias variações aí dessas frases, você pode fazer inúmeras possibilidades, né? E percebam então que esse conteúdo é bastante importante para a compreensão textual, né? Você vai lidar com textos formais e informais em concursos vestibulares, no próprio Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês terão ao fim, né, do terceira série do ensino médio. E então é muito importante que vocês se preparem e leitura, leitura e leitura. É a coisa que realmente vai fazer com que vocês compreendam, né, esses conectores. Porque perceba, toda palavra apresentada aqui, ela é uma versão possível. Quando o idioma, quando ele é traduzido, é uma questão de fazer uma versão de fato ali. Espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido o conteúdo e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá!